Hoje o bate-papo é muito especial com o Tiago Duarte, gestor do The Garden Ecossistema Urbano em Canoas, um condomínio residencial de grande porte com um clube horizontal. E dentro desse universo, desse ecossistema que é, né, condomínios horizontais de alto padrão, e não só disso, porque o Tiago vai se apresentar rapidinho para nós para falar que a experiência dele vem do mercado imobiliário. E desse mundo à parte, que é a vida com relação a condomínios, locações e vivências do mercado imobiliário, toda a expertise que exige, além do profissional, né, o desenvolvimento pessoal, mas principalmente da importância de ter um gestor profissional à frente desses empreendimentos, da importância de tratarmos como business que é, como negócio que é, de alguns de médio e grande porte, né? Uhum. Então, Thiago, muito bem-vindo, muito obrigada por topar esse momento dessa troca, né, de levarmos essas reflexões e essas informações, multiplicarmos nesse nosso mercado. E te apresenta aí para quem não te conhece, para te seguir nas redes. Depois a gente vai colocar também a rede aqui do Thiago para que o pessoal possa acompanhar o teu trabalho. E hoje o bate-papo vai ser sobre esse tema que vivemos no dia a dia, tua mais do que nunca, né? Nessa demanda Sim. do clube e do residencial. Desde muito cedo, então, uma satisfação estar aqui, né, na verdade, de poder compartilhar com o pessoal como é a nossa vida, né, dentro de um condomínio de alto padrão, todos os desafios que a gente enfrenta todo dia, né? E eu atuo no mercado imobiliário já há muitos anos, né, desde os meus 14 anos. Então é uma longa história, né? Há mais de 20 anos aí atuando tanto na administração de condomínios, na gestão de locação, né? Tanto na área administrativa e outras vertentes também que eu já trabalhei, né? Como empresas de uniformes, escritório de contabilidade. Então a gente vai arrecadando conhecimento, né? Que a gente aplica hoje A no bagagem vai condomínio. A somando. bagagem que vai somando. E é o que faz diferença muito no Muita dia a dia. diferença, Tudo é porque recurso. tudo é recurso. E assim, o condomínio ele é um ecossistema vivo, né? Vivo. Cada dia é um dia. Então o desafio ele é diário. Se tu não tiver um jogo de cintura, uma mentoria, né, que vai te ajudar com tudo isso, é complicado. Não é para qualquer um, assim, tem que ter Não, não um é, jogo de cintura. não é. E essa questão, por um lado, é ótimo, porque não tem rotina, né? Não, nenhum dia, não existe, não existe rotina fixa. Todo dia é dinâmico, todo dia é vivo. Por outro lado, nos exige para que estejamos cada vez mais preparados para as variáveis do dia, né? E principalmente no compromisso de manter essa estrutura. E por isso a gente fala tanto da importância de ter um modelo de gestão e de ter um modelo de governança, né? E Sim, esse é um trabalho que eu acho que tu iniciou no The Garden com esse olhar de... Já iniciou esse movimento no The Garden com esse olhar de trazer um modelo de gestão que traga essa segurança e essa perpetuidade, né? sem dúvida. Como tu vê isso com relação ao que se pratica no mercado hoje dos modelos e por que tu optou por trazer esse modelo de gestão já mais profissionalizado para dentro do The Garden? O que tu vê assim de grau de importância disso? O que acontece? Um condomínio de alto padrão ele é muito complexo, né? Existem muitas áreas sociais, né? Quadras, piscinas, fora a parte da administração que é invisível, né? Que é o nosso trabalho que ninguém vê, na verdade. Só se não for feito. Só se não for feito. Mas o que acontece? Quando a gestão ela não é profissional, tu acaba tendo que aprender com os erros, né? Então a probabilidade de não dar certo é gigantesca, né? Então esse know-how que a gente criou durante muitos anos para administrar um condomínio faz com que essa gestão ela seja mais assertiva, né? Que o sucesso ali ele venha fluindo normal. Porque o que acontece? Quando a gestão ela não é profissional, ela é muito ligada aos condôminos, existe muito jogo de interesse. Sim, Né? política, né? Política. O condomínio ele é política, né? Político, Ele é é um político. ambiente político, né? Mas quando tu tem alguém ali profissional que sabe como fazer as coisas, como criar, como explicar, né? Porque são várias equipes de várias vertentes diferentes que tu tem que saber lidar. E quando ela é uma gestão própria do empreendimento, quando são condôminos associados, no meu caso lá do The Garden, as coisas acabam um pouco se perdendo, né? E precisa de alguém que já viu, já sentiu aquilo dali para poder guiar eles, né? Porque senão eles ficam muito perdidos e a coisa vai
Sim. né? Não se desenvolve. E essa diretriz, ela constrói serviço, né? Eu vejo que um grande diferencial dos condomínios no mercado é o serviço. É o que diferencia, porque assim, vai diferenciar um empreendimento do outro com relação à área comum, à infraestrutura. Um tem uma área com aporte melhor de recurso, Sem de dúvida. infraestrutura, outro menor, logo a demanda pode ser maior, a demanda pode ser menor. Mas além da rotina, ou seja, tu vai realizar naquele local ali, vai se estabelecer serviços de rotina, de limpeza, de manutenção, de jardinagem, de segurança. Mas a grande questão é a qualidade desses serviços e que outros serviços esses serviços geram. Porque uma coisa é tu ter a segurança com o monitoramento funcionando por uma questão ali, enfim, de vigilância tática, de segurança propriamente dita, da sensação de segurança, que inclusive é um produto principal dos condomínios. Sim. Agora, outra coisa é tu ter, além disso, quando esse serviço ele tem qualidade, tu traz indicador, tu traz o serviço atrelado à portaria, tu traz controle de acesso qualificado, onde tu recebeu uma visita e um prestador, tu tem a garantia de que eles serão bem atendidos, tu tem a tranquilidade de viajar e deixar a tua casa ali, às vezes até com a porta aberta, né? Que inclusive, algo que a gente luta nos condomínios, porque é múltiplo, mas assim... é uma sensação de segurança que se tem. E isso é exemplo da segurança, mas, por exemplo, o clube. O clube ele pode funcionar de forma ordinária, então ele vai abrir as portas todos os dias e ele vai operar. Agora, um clube que tem uma gestão ativa é um clube que tem muito além do ordinário. Ele tem um serviço agregado com essa qualidade que traz pertencimento, que traz vida, que promove eventos. Sim. Que traz conveniência, e aí tu tem o restaurante, e aí tu tem o momento lá pro jogo da Copa, e aí tu tem o bom atendimento pro professor do beach, pro professor do tênis, e aí é um local onde as pessoas querem voltar. E aí, assim, o que faz isso, né? O que diferencia? É o serviço. E quem promove esse serviço é o gestor. Quem cuida e nutre, gere esse serviço é o gestor. E aí, condomínios de grande porte, que muitas vezes só terceirizam esse serviço, eles acabam perdendo em serviço. Logo, eles perdem, e aí eles acham que estão economizando. Exatamente. Mas eles perdem, muitas vezes, até no valor patrimonial. Eles perdem, inclusive, na valorização do condomínio, né? Sem sombra de dúvida. E cada condomínio, assim, que a gente está falando, né, pode ser o mesmo condomínio com a mesma estrutura. O que vai dizer como seguir esse caminho, né? Quais eventos fazer, como fazer, né? O que eles querem são as pessoas. Então, assim, não adianta tu tratar... Essa é uma demanda viva. É uma demanda viva. Não adianta tu tratar o Alphaville de Gravataí igualzinho ao Alphaville de Porto Alegre, porque são condomínios completamente diferentes. Possuem a mesma estrutura, entre aspas, Sim. mas... Completamente diferentes. Completamente diferentes. Então, assim, tu tem que conhecer as pessoas. Para tu conhecer essas pessoas, tu tem que estar lá no dia a dia. Sim. Né? Esse vínculo, né? Esse vínculo. E isso vai de encontro ao que a gente estava falando antes. Quando a administração ela é própria, ela é dos condôminos, eles não estão lá na cadeira do administrador vendo para administrar, eles estão vendo para viver. E quando tu tem esse olhar para viver, tu acaba não olhando a administração, tu não consegue ver processo, se tu mudar alguma coisa assim de sopetão, o que tu tem que pensar antes de fazer essa mudança? Né? Qual a medida que eu tenho que tomar, quem eu tenho que avisar, se eu tenho que mudar algum processo, tudo isso vai de encontro. Sim. Né? E Então... essa questão das cadeiras, eles nem devem estar à frente, porque senão contamina. Eles precisam exercitar o papel deles dentro de uma estrutura de governança, onde eles contribuem para essa equipe, esse modelo de gestão, mas ele precisa ter essa autonomia e essa independência até para rodar bem e, de fato, não ter essas interferências e, inclusive, blindar eles pessoalmente, porque também o próprio morador que atua como diretor, por exemplo, ele também é o vizinho lá na relação. Então, é político e é sobre relações, de fato. E essas relações e esse vínculo, normalmente, eles ajudam até para manter esse todo e na resolução de muitas coisas, porque muitas vezes é por causa do vínculo que tu vai, de fato, acolher uma sugestão que é super efetiva e tu vai colocar em prática, que muitas vezes num canal externo, terceiro ou fechado,
não se tem esse ganho da troca, porque um dos ganhos da troca é absorver as necessidades reais deles, coisas que talvez eles vão contribuir porque a gente não vai pensar sozinho e eles vão trazer, ou de usar o recurso interno daqui a pouco para uma mediação e uma resolução de conflito. Então, esse vínculo, ele é um grande ganho, um grande trunfo, um grande recurso, que por vezes quem tá fora e não constrói isso, não consegue usufruir disso, né? Exatamente. E não tem no dia a dia, eles estão muito presentes, né? Os moradores que vivem o condomínio acabam estabelecendo essa demanda, né? Claro, sem dúvida. E o que acontece é que quando, voltando ao assunto da gestão ela é própria, existe muito aquela, tu é o presidente da associação, tu é o síndico do condomínio, estão me pedindo isso, ou estão me notificando por causa daquilo. Quando a gestão é própria, tu acaba interferindo, porque é teu vizinho que está pedindo para ti, né? Ele sabe que tu que é o responsável. Sim. Quando tu tem uma administração profissional, tu não vai direcionar isso para ti, tu vai dizer, olha, se a administração te mandou, né, uma notificação, ou se a administração está dizendo que não pode fazer tal coisa, é porque realmente não pode, né? Infelizmente eu não posso interferir, né, nessa governança que já está definida. Sim, se tu foi multada é porque tem algum motivo. Algum motivo tem. É saber que tem um processo instituído e que isso foi pensado para o melhor do condomínio. Exatamente. E que um morador, ele não pode estar acima do condomínio, né? Exatamente. Mas é que para eles é um desafio. Então, é um baita recurso ter o gestor, porque de fato não pessoaliza. E esse é o nosso compromisso profissional todos os dias. E é a grande diferença, assim, porque eu vejo que a complexidade, como tu iniciou falando, assim, não dá para tratar também um condomínio horizontal de grande porte como um condomínio vertical. Não. Ou como um condomínio de pequeno porte, porque o condomínio horizontal, em especial, que tem conceito de clube, que é uma grande tendência do mercado, em Gravataí, em especial, estão chegando novos agora, né? Sim, sim. E ter essa visão que é uma cidade, né? Tem um termo novo, inclusive, que agora estão se usando, que é gestor de cidades, é uma nomenclatura do cargo. Então, gestor de cidades complexos acima de 3 a 5 mil habitantes, porque tem condomínios de maior porte, que assim, são cidades do interior, é uma cidade do interior, né? É uma cidade E à parte, assim, com certeza. é quase que um modelo de prefeitura, mas não pode ser como uma prefeitura. Então, tem toda uma questão de performance, de compromisso com a execução e a velocidade desses trabalhos, ao mesmo tempo é uma administração pública, sim. Então, trazer essa responsabilidade de forma instituída, profissional, entendendo a complexidade disso, a responsabilidade que está por trás disso, com certeza ter esse... Eu não vejo como um condomínio horizontal de grande porte não ter esse gestor, assim. E a gente sabe que tem alguns que os moradores tomam conta e eles não querem ter, né? Com certeza. Sempre tem, né? Tem... que nem eu disse aquela hora, o condomínio pode ser exatamente igual na mesma cidade, mas um condomínio pode optar porque as pessoas que estão à frente querem assumir essa responsabilidade. Sim. Isso é um pouco polêmico, porque às vezes eles não querem abrir mão disso, porque mas os moradores são os gestor. Mas é isso que tu falou do conflito das cadeiras, né? Porque eles são moradores, eles já estão dentro da estrutura, dentro de um outro lugar. Sim. Então, isso existe um conflito de interesse, sim, é complexo, né? O gestor profissional, na verdade, ele vai guiar, né, os moradores que fazem parte dessa governança, né? Porque muitas vezes, eu já vi isso acontecer várias vezes, se reúne uma diretoria, se elege e tal, mas a diretoria acaba entrando em conflito porque não tem ninguém neutro para mediar isso, né? Então, quando se existe uma gestão profissional, o gestor vai chegar lá, vai demonstrar para eles qual o planejamento, a ideia, enfim, sem opinar, né? Porque não tem poder de voto, mas ele vai dar o caminho e também consegue gerir esses conflitos entre eles. Porque assim como entre os condôminos, entre a gestão também tem conflito. Né? E também exige essa mediação. Essa mediação, em uma assembleia, em uma reunião entre eles, né? Porque senão nós estamos muito acostumados. Eu perdi as contas, na verdade, quantas assembleias eu já fiz na vida. Mas quando tu já tem esse know-how, quando já tem essa experiência de fazer reuniões, tu consegue direcionar eles melhor, né? Para não entrar em assuntos que não tá na pauta, né? Não entrar em assuntos que tu sabe que vai gerar uma polêmica, que tu não vai conseguir dar andamento àquela reunião, né? E guiar eles, e eles precisam disso, né? Graças a Deus, assim, a maioria deles tem essa noção. É um serviço. Né? No The Garden lá, eles entendem essa necessidade, né?
Eles entendem que precisa de alguém lá dentro vendo o dia a dia e eles vão vir com a posição da cadeira de morador mesmo. O maior ganho é deles, dessa maturidade de gestão que traz o serviço, que traz a valorização patrimonial e que traz um crescimento exponencial, porque assim, o que tu faria, né, ou que naturalmente, de forma orgânica, teria um crescimento aí em 2 a 5 anos, talvez tu faça numa trilha de 1 ano e meio. Sim. Porque tu tá trabalhando full time num projeto efetivo corporativo, né? Então é trazer um modelo corporativo para dentro do condomínio, e isso quebra muito paradigma, porque tratar o condomínio com a seriedade, como uma empresa que é. Sim. E isso já quebra, assim, objeção de mercado, porque em geral, assim, mas é o condomínio, né? Ou o condomínio, existe muita confusão entre o papel da administradora, o papel do síndico e o papel do gestor. Tá, mas já tem administradora, já tem o síndico, para que precisa mais um gestor, né? Então, não, mas o síndico é morador e gestor, então tem muita confusão. As pessoas em geral, assim, inclusive moradoras de condomínio, eu vejo que eles não entendem que a administradora ela tem um papel, muitas vezes fundamental, porque senão tu tem sim que aportar a infraestrutura dentro do condomínio, e às vezes não vale a pena mesmo, às vezes até estratégico sim ter essa administradora ali, gerando os boletos, fazendo o ordinário, contas a pagar, dando essa parte estrutural, sistêmica, né, ordinária, só que isso é serviço, mas não é o dia a dia. Isso não é gerir. O que a administradora faz não é essa gestão do dia a dia, né? E o síndico, ele tem a responsabilidade civil, criminal, ele tá ali, mas muitas vezes ele também não faz essa gestão do dia a dia. E essa gestão do dia a dia é a gestão das pessoas, que é o que faz total diferença. Só que as pessoas não é só o morador, é o fornecedor, é o visitante, o prestador, é o colaborador, né? E o colaborador terceiro, é o colaborador orgânico. E também o morador, é o dia do evento, é o dia do maior movimento na portaria, é o dia da manutenção corretiva programada, que tu tem que gerir tudo junto, todos esses públicos juntos. A gente tenta atender todo mundo, né? Tenta resolver o problema de todo mundo, mas... A demanda, ela, em verdade, um condomínio desse porte, ele tem esse triângulo, né? Esse aporte, ele tem a administradora, ele tem o síndico e ele tem o gestor. E um não compete com o outro, eles são complementares até, né? Sim, são fundamentais para o andamento. Às vezes muda a nomenclatura, de síndico é presidente, porque né? Às vezes é estatuto, é convenção, às vezes é condomínio, às vezes é associação. Isso confunde eles muito também. Confunde porque muda a nomenclatura, né? O condomínio, convenção, a associação vai ter o seu estatuto, e o estatuto e a convenção, eles muitas vezes mudam as nomenclaturas, porque eles podem ter a sua própria organização interna. Então, uns chamam de diretor-presidente, outros chamam de vice-presidente, presidente. Então, isso muda um pouquinho, mas assim, é a pessoa que representa, e normalmente alguém é o contrato social do condomínio, né? Então, quem representa o dono, a administradora e o gestor com a sua equipe. E eu vejo que o gestor, ele é para os dois lados. Eu adorei que tu falou assim, que ele faz essa intermediação, e isso é necessário, isso é um serviço, porque ele de fato é para essa estrutura, mas ele é muito para todas as pessoas que estão ali. Então, assim, como tu vai ter uma equipe de colaborador sem ter essa gestão ativa no dia a dia? Os colaboradores precisam, né? Até para ter uma efetiva execução dos serviços, né? Na verdade, como tu falou, né? O condomínio, ele é como se fosse uma empresa. Tu tem que administrar ele como se ele fosse uma empresa. Que também é uma coisa que confunde muito, geralmente, a direção, né? Ou eles chegam assim muito, meu Deus, a gente tem que fazer a coisa acontecer, só que eles esquecem que é uma empresa que não tem fins lucrativos. Né? Eles visam o lucro de uma coisa que não tem lucro. Ou eles, não, toca aí porque é um condomínio. Né? Então a gente também tá lá para isso, para mostrar para eles que não visa lucro, mas tem que ter uma organização. A gente precisa organizar funcionários, os funcionários precisam de feedback, a gente precisa de procedimentos, as pessoas precisam de treinamento, tu tem que ter uma visão macro do sistema inteiro para conseguir determinar horários. Por exemplo, as pessoas acham que é muito simples, mas, por exemplo, para tu determinar, por exemplo, os horários de limpeza da academia, o síndico ou o diretor-presidente, enfim, que não está ali no dia a dia, ele vai determinar isso em horários que talvez vai prejudicar as outras pessoas, porque ele não está no dia a dia, ele não sabe quais são os horários de mais movimento.
né? Ele precisa analisar isso. Só quem sabe isso é quem tá lá no dia a dia. Uhum. Né? Tu tem que estar lá para conseguir ver isso, né? Ver como as coisas fluem, como as pessoas se portam, né? Qual é o perfil de pessoas que tem dentro desse condomínio, desse clube, enfim. Então é bem complexo, muito mais complexo do que as pessoas imaginam, né? Sim, e envolve, eu vejo muito essa questão da gestão das pessoas, assim, como acho que 70, 80% da demanda do dia, né? Só que não menos importante do que toda a parte corporativa, Sim. de governança mesmo, de processos instituídos, de aplicação do regulamento interno, de estar continuamente revisitando isso e até acompanhando, trazendo novos projetos, melhorias, acompanhando os eventos do calendário sazonal do ano ali Sim. também, né? Coisas que a gente faz no verão, alta temporada, os condomínios do litoral, que também tem essa questão da sazonalidade. Então, embora cada condomínio tem muito a sua particularidade, mas muitas coisas são macros e super se aplicam, mas o nosso mercado, infelizmente, ele não forma ainda profissionais, né? Nós fomos forjados no dia a dia, na lida, né? Mas o mercado ele não forma profissionais, assim. Então a gente vê assim uma crescente do mercado imobiliário, então assim vários novos condomínios. Claro, as administradoras estão abraçando isso, até por demanda mesmo de mercado, mas é como tu falou, e quem está lá na ponta, no dia a dia, quem está vivendo isso, quem está, na verdade, gerindo isso, né? Transformando esse projeto lindo que foi implementado em algo real, de verdade, né? E que vai entregar, que vai ter esse valor que foi prometido no projeto, é o gestor que vai dar continuidade. E, infelizmente, assim, tem formação, a gente não tem a mesma quantidade de gestores que se tem, né, todos os anos para a quantidade de condomínios. Graças a Deus é um mercado super aquecido, assim, eu acho que é uma oportunidade de estar desenvolvendo e multiplicando, e a gente acaba fazendo isso até os próprios liderados. Muitas vezes tu está desenvolvendo ali um zelador, um braço direito, alguém que vai ser um futuro gestor, então Sim. é um berço de formação de pessoas também, porque é nessa vivência e nessa prática. Mas é o que faz diferença e é o que traz valor, porque esse vínculo, essa qualidade do serviço prestado que é o que vai posicionar no mercado, que vai fazer com que esse imóvel tenha um valor talvez até diferente e as pessoas tenham vontade de pertencer e vontade de estar lá, porque sabem que lá funciona, porque sabem que lá no The Garden tu chega lá e realmente chega lá, tá sempre lindo, limpo, né? E é um ambiente agradável e tu já tem a expectativa do próximo movimento e do que vai ter de novidade mês que vem. Sim. Então, isso difere, né? Sem dúvida. Na verdade, o resultado lá, né? O que dá certo porque a equipe é boa. Se a equipe ela não tem sinergia entre elas, se eles não gostam de trabalhar ali porque eles são maltratados. Isso acontece muito, né? Eu escutei isso várias vezes, inclusive, a gente comenta sobre isso, né? O pessoal de portaria, vigilância, os serviços gerais, né? Geralmente eles são muito maltratados, né, nos condomínios. Né? Então, quando tu tem essa visão de que o trabalho deles vai gerar resultado, vai gerar valor, né, a coisa muda. Né? O ambiente muda, as pessoas trabalham felizes, né? Não é um quartel, tu não tem que, né? As coisas não precisam ser assim tão... E é interessante porque isso é um ponto polêmico também, porque em geral quando tu leva isso para gestão, existe um ponto de resistência, porque claro que é uma minoria, mas assim, é uma amostra da sociedade, é heterogêneo. Então sim, tem pessoas muito difíceis de lidar e a gente lida bem com elas, mas o nosso colaborador lá na ponta, por vezes, ele não tem a instrução para lidar, né? E ele acaba só recebendo a consequência disso. Então, não é incomum um auxiliar de serviços gerais ou um porteiro de fato ser mal recebido ou maltratado, e a gente tem que lidar com essas variáveis e exige uma gestão mais ativa, mais presente, mais humana, né? E eu acho que além do corporativo e do business, trazer essa humanização é um passo 2 ainda, e é a cereja do bolo, né? Porque é tu fazer o que precisa ser feito e de uma forma humanizada, porque tem amor, né? Porque tem propósito. Propósito é a palavra certa, né? Precisa ter o propósito. Isso eu escuto muito deles lá, né? Com relação a atendimento, às vezes acontece uma situação, né? De alguma coisa errada,
não aceitaram o processo de acessar, por exemplo, aí discutem com o porteiro. Aí eles, olha, Thiago, seu Thiago, aconteceu tal situação e tal. Eu, calma, respira, acontece, talvez a pessoa não estava num dia bom, né? Esse Depois, acolhimento, né? esse acolhimento. Então eles se sentem porque eles têm um propósito, que é prestar um bom serviço. Então, se tu consegue colocar isso na cabeça deles, eles vão trabalhar mais felizes, né? Vão suprir uma demanda que hoje está em cima do gestor, né? Que é o bom atendimento, é fazer os processos de forma correta, né? Então, a gente tem que dar para eles aquilo que a gente dá para os associados. Sim, Né? Eles têm que cuidar se deles, sentir né? parte também, assim como um associado. Logicamente, não vão utilizar os serviços, né? Mas prestando os serviços lá, eles têm que estar se sentindo como se eles fossem parte mesmo do clube, do condomínio em si. Total. E a questão que tu estava falando do profissional, né? Eu estou há muito tempo no mercado, então conheço várias pessoas da época já que eu entrei, né? Lá dos meus 14 anos, 18, enfim. E a gente comenta muito sobre isso, né? Que nós fomos forjados. Antigamente chegava, ó, tu vai ser... tem vários nomes, né? Assessor de condomínio, consultor de condomínios, gerente de contas, todos fazem as mesmas coisas. Mas antigamente chegava, ó, esse daqui é a tua carteira, são esses os condomínios, o sistema é esse, te vira. E a gente tocava, e a gente fazia tudo, desde a convocação, a ata, né, os orçamentos, muitas vezes em algumas imobiliárias até a cobrança, inclusive. E isso hoje se disseminou muito. Então, assim, quem teve essa escola lá do início, lá dos primórdios, logo depois que teve a mudança do Código Civil, né, onde foi alterada a 4591 e trouxe toda aquela mudança, a multa de atraso, enfim. Quem pegou essa fase trouxe um conhecimento absurdo. Porque a maioria das imobiliárias hoje, ela disseminou esse trabalho. Sim, então, cada um fracionou, exatamente. Então, cada um faz um pedacinho. Então, o trabalho da administradora, hoje, sim, ele é muito importante, né? Inclusive, se não tiver administrador, tem que ter muitos funcionários, uma estrutura grande, gigantesca. que às vezes não vale a pena, de fato. Não Estratégico. vale. Como a gente falou esses dias que alguns serviços são estratégicos manter terceiro, pela questão do aporte de recurso que exigiria se fosse trazer 100% Exatamente. orgânico, né? E essa gestão profissional traz isso também. Porque a gente tem essa visão, a gente já sabe como isso acontece, a gente já viu isso acontecer em condomínios que, não precisa de administradoras, vamos fazer tudo aqui dentro. Exato. Né? Tem contador dentro do condomínio, tem advogado. Nossa, verdade. E não dá certo. E assim, ó, tem coisa que é tentativa e erro, só que tem caminhos que a gente já percorreu. Exatamente. E a gente já testou por A ou B e a gente já sabe onde vai dar. Então, assim, existe um modelo aplicado e aí entra esse modelo de governança, que é um modelo em que já foi testado, já foi validado, a gente já viu o que sim, o que não, os acertos e os erros. E com isso tu consegue chegar com um modelo de gestão mais maduro, mais eficiente, e aí isso encurta aquele tempo do êxito e do crescimento, valoriza e retém e cria uma equipe com mais qualidade em em curto prazo, né? Então, eu acho que esse ponto das pessoas também, de o colaborador ver esse valor, né? Tá muito atrelado a toda essa construção. Porque eles têm que ter um motivo para pertencer e um motivo para ficar da mesma forma que o morador, porque esse valor que vai ser construído por essa gestão profissional é a percepção de valor que o morador vai ter e que vai resultar na satisfação ou insatisfação dele. E para o colaborador vai ser o que vai resultar na retenção ou no turnover, né? Porque é gerir para que funcione, para que as pessoas tenham um motivo para permanecer e porque é essa permanência que vai trazer o valor agregado. Exatamente. E tá muito difícil formar equipes, assim, né? Sim. Os tipos de serviço que a gente utiliza em condomínios e clubes, que é limpeza, zeladoria, portaria, vigilância, tá cada vez mais difícil de tu conseguir formar uma equipe, né? Porque é uma rotatividade muito grande. Porque é um serviço que ele já não é um serviço muito fácil de se fazer, né? Demanda muita energia do dia deles, enfim. Mas quando tu tá num lugar área que grande, já é um serviço pesado. Sim. Né? Já a vigilância ali tem que estar sempre ligada no que tá fazendo. Sol e chuva. A limpeza também é um trabalho pesado, é um desgaste muito grande. Aí tu imagina tu trabalhar num lugar que o desgaste é gigantesco e tu ainda ser maltratado. Ou não ter uma organização, tu não saber o que fazer, quando fazer e por que fazer. E isso traz perspectiva. Exatamente. Porque quando tem organização, eles conseguem visualizar essa perspectiva do próximo passo, tá? Eu tô aqui, mas assim, eles estão me vendo e eu sei o que eu preciso fazer para o meu próximo passo, o meu próximo nível é esse. Isso, eu não sou apenas um número aqui dentro. Exato. Né?
Exato. Isso faz muita diferença. Assim, o serviço, ele tá muito atrelado, que isso é algo que, em geral, as pessoas têm muita dúvida, assim, né? Tá, mas o que o condomínio faz? Eu já ouvi isso de um morador Sim. também, né? Tá, mas o que o condomínio faz? O produto do condomínio é serviço. Então, nós estamos presentes em todos os serviços do dia a dia. E o serviço, ele tá atrelado ao servir. E essa é a cultura do condomínio, tá? Mas qual é a cultura? A cultura do condomínio, ela tem que ser a do servir. E servir com excelência. Só que para servir com excelência, eles precisam de um aporte, de um recurso, de uma infraestrutura. Então, assim, para fazer a limpeza, tu precisa dos insumos, tu precisa estar bem, tu precisa do melhor equipamento, tu precisa ter alguém a recorrer se tu tiver alguma dúvida ou se algo der errado. Então, esse aporte, essa estrutura para que o serviço lá na ponta aconteça com excelência, né? Sim. E claro que uma pessoa que vai num dia, daqui a uma semana é outra equipe, uma equipe que não consegue formar, que tu tem um turnover alto, que tu não tem uma satisfação interna e tu não consegue estruturar, alicerçar isso, tu tá sempre enxugando gelo, porque tu vai levar um tempo, tu começa e tu recomeça várias vezes. Então, essa permanência, ela é um fator de construção muito importante, né? E isso a diretoria contribui, mas é essa gestão do dia a dia, porque é o dia que tu não vai, todos os dias tu planta um pouquinho, né? É um tijolinho por dia, literalmente. Tijolinho por dia. E mesmo a gente que já tem essa experiência grande, é um desafio, né? Sim. É um desafio gigantesco, porque tu tem que erro e acerto. Né? Sempre erro e acerto. Indiferente quanto tempo de experiência tu tem, porque é um condomínio. No meu caso, hoje, o The Garden recém foi instalado, né? Recém foi entregue o clube. Então, vem 3 meses de muito trabalho. Tensos, né? Porque tem toda aquela questão ainda de obra, de garantias que tem que ser solicitada, de reparos, alterações, o que funciona, o que não funciona, né? As manutenções, porque imagina, são 3.000 metros, né, de área, com quadra de futebol, quadra de tênis, quadra de beach tênis, piscina aquecida, piscina externa. Então, assim, jardim, que é um garden, né? Então tem jardim de tudo que é tipo. Tu tem que entender sobre isso. Para tu fazer uma gestão que vai ter resultado, né, uma gestão correta, tu precisa entender como cada coisa daquela dali funciona. Por exemplo, de quanto em quanto tempo tem que fazer lá a manutenção da quadra de futebol 7. Tu tem que entender sobre isso. Dentro desse ecossistema, a gente acaba não sendo especialista em nada e tendo que ser especialista em tudo. Exatamente. Porque tu tem que entender um pouquinho, tu é um pouquinho químico, né, para entender da química da piscina, tu é um pouquinho arquiteto para entender da fiscalização das obras e dos projetos, tu é um pouquinho psicólogo no dia a dia ali nos atendimentos com os próprios moradores, né? Tu é gestor de eventos, tu enfim, agrônomo, né? Sim, muitas vezes biólogo das áreas de preservação permanente. Então, a gente se exige, e óbvio que sempre vai buscar o recurso do profissional e da responsabilidade técnica, né? Porque a gente precisa dessa estrutura e desses profissionais conosco. Mas no dia a dia, naqueles atendimentos que são a vida do condomínio, muitas vezes tu vai ter que entrar e saber, sim, tu tem que ser conhecedor de tudo isso, né? E ser conhecedor justamente para te subsidiar de informações que vão subsidiar as tuas decisões. Então, é muito amplo e nos exige isso no dia a dia, assim. E como tu falou mesmo, a gente tendo experiência, se tu entra... A gente observa isso, eu vejo isso em alguns condomínios que, assim, literalmente vive a vida conforme as demandas que surgem, né? Então, assim, existe um plano para o mês? Não, o plano para o mês é fazer tudo dar certo, é fazer o melhor, é atender com excelência, é realizar o que precisa ser realizado. Mas não há um planejamento, não há uma intenção, se vive. Essa é uma grande diferença, porque assim, tu ali no The Garden, tu já tá com essa visão de 30, 60, 90, tu já tá com um planejamento, tu sabe o que vai acontecer em junho, o que tu tem que entregar em junho, e tu já tá pensando lá em agosto, lá em outubro, no Dia da Criança, tu já tá pensando no final do ano, no movimento do início de obra, que as pessoas começam a construir no verão. É verdade. Então, esse é o plano de visão, e que traz, a partir disso, a partir de uma visão, todas as ações que vão ser executadas, vão ser dado start nessas ações com intencionalidade
para lá na frente esse recurso estar aportado. Então, assim, a gente não dá ponto sem nó, porque é saber o que está fazendo, né? É saber o que está fazendo. E esses pilares que estruturam uma governança. Então, é comunicação, é pessoas, é processo e é toda essa parte legislativa que acompanha. Sim. Então, assim, isso é a estrutura. Se tu não consegue olhar, se tu não olhar para isso com a profissionalização que isso exige e intencionalmente trazer método, trazer processo, estruturar mesmo de rotina, que é muito o que tu trabalha forte lá também agora, de estruturar as rotinas e desenvolver as pessoas para que elas executem essas rotinas e que se tenha os registros e comece a se dar os passos. É isso. Hoje, cada passo que tu dá, na verdade, tu tá edificando e tu tá construindo um projeto maior que vai trazer essa envergadura e essa segurança para o condomínio e que vai refletir nessa excelência do serviço agora e mais ainda ali na frente, quando tiver um movimento maior ainda. Exatamente. E eu acho que essa dá até uma dó, assim, é uma judiaria que alguns condomínios, né? O The Garden teve essa visão, né? E que bênção, assim, deles já terem te contratado para esse projeto, por te trazer um profissional à frente de um empreendimento que merece, porque é um empreendimento lindo, né? E quantos outros empreendimentos que precisam ter um Thiago lá também, né? Porque assim, ó, esses empreendimentos que estão chegando, muitas vezes eles só se dão conta de que precisam do Thiago daqui a 3, 4 anos, quando as coisas não andaram. Quando eles já tentaram de tudo e aquilo ali já tem um passivo para tu absorver e esse passivo tem custo, porque as coisas elas não deixam de existir, a demanda fica represada. E aí tu vai entrar e para tu botar em dia, tu vai ter que investir e aportar em recursos do fazer. Então, condomínios que estão chegando, né? Fica o nosso recado para os condomínios aí que estão chegando, que busquem profissionais, que saibam que, né, que tenham essa intenção, que tenham essa experiência que principalmente um condomínio horizontal de grande porte precisa para já iniciar estruturando e profissionalizando e edificando essa base de governança e de gestão. Porque se tu começa do início, dando o passo certo, lá na frente é manutenção disso. Agora, se tu simplesmente começa vivendo e deixa as coisas acontecerem, sei, nunca é tarde, mas lá na frente tu sim vai ter um passivo e esse passivo ele representa atraso no desenvolvimento do condomínio, ele representa atraso na valorização do condomínio, né? Então, essa gestão profissional, na verdade... Gestão profissional. O Thiago tem que fazer clones, tem que se multiplicar. Precisamos nos multiplicar, com certeza. Mas essa gestão é como se fosse uma empresa, exatamente como a gente falou. Tu tem que ter um planejamento estratégico para que o condomínio dê certo, porque senão ele vai perdendo valor cada vez mais. Quanto mais ele perde o valor, diminui o preço, né, dos imóveis e ele não é utilizado. Se tu não trazer valor, e tu vai trazer valor, hoje, por exemplo, a minha demanda é gigantesca, operacional, porque o condomínio recentemente foi instalado. Porque tu está estruturando essas rotinas. Essas coisas, hoje te demanda muito mais. A ideia é que daqui a pouco eles não precisem mais de mim. Os funcionários, né, as equipes. Rodar sozinho. Vai rodar sozinho, porque eles já sabem quando, como e por que fazer. Né? E aí sim, a administração vai focar em planejamento de desenvolvimento do clube, né? De como, quais profissionais indicar, né? Quais serviços prestar diariamente, né? Eventos, focar nisso. Hoje o foco total é em operação, né? A portaria, qual é o procedimento que eles têm que fazer, né? Para depois, sim, assim como é numa empresa. Eu quantas vezes garanto que já chegou em muitas empresas para prestar uma consultoria e tava uma bagunça, que é a questão do processo. Primeiro tu ingessa e depois tu vai liberando ele conforme as pessoas vão se desenvolvendo, né? Exato. Mas se tu não tem uma gestão profissional, isso não vai acontecer. Vai começar a perder valor e isso é um assunto que eu sempre trato com eles lá, né? Quando eu sou questionado. Eu falo para eles, vocês precisam utilizar o clube. Porque se vocês não utilizarem, vocês que eu digo são as pessoas que vão morar lá, que vão construir, ele vai ser utilizado por outras pessoas. Por convidados, por visitantes, por pessoas que não vão morar ali. Então, se não vai morar ali, aquilo não vai fazer parte do teu dia a dia. Tu não tem o mesmo apreço pelo lugar. É verdade. Né? Tu não trata como se fosse o pátio da tua casa. Tu trata como se fosse um lugar qualquer. E o clube, ele
tem essa função, ele tem que ser uma extensão da casa, uma porque extensão. ele tem que ter esse vínculo, esse pertencimento e essa vida, porque senão também vira aqueles empreendimentos que, assim, chega no clube e é 300 placas, não pode isso, Sim. não pode aquilo, não pode aquele outro, é como se os moradores não fossem bem-vindos ali, né? E aí cria esse distanciamento, e aí pensam que, assim, as pessoas estão distantes, estamos preservando o patrimônio. Não, na verdade, o patrimônio está depreciando igual, e é muito Sim. pior porque não tem essa percepção de valor, e muitas vezes é do uso que se mantém. Porque às vezes não usar vai ficar ali depreciando da mesma maneira. Às vezes até pior porque tem algo que tu nem tá vendo, porque é na oportunidade do uso que tu vai ver e vai demandar. E vai melhorar o espaço por causa do uso, né? E a questão do profissional, porque assim, quando tu chegou no condomínio, não tem ninguém, por exemplo, The Garden não tem casa nenhuma ainda, então tu tem algumas casas em construção. Então, por exemplo, tem coisa, vamos deixar hoje a festa aí até um pouco mais do horário. No momento em que tu abre margem para sair da regra, que tu permite que a regra não seja cumprida. Nunca crie precedentes. Criou precedente, já era. Nunca mais tu vai conseguir. Porque, mas antes podia, tá? Podia, mas não pode mais. Até tu fazer que eles entendam que não pode mais, tu já virou, né, o odiado pelo condomínio. Então isso tem que vir desde o início. As regras têm que ser cumpridas desde o início. E vem de conta tudo aquilo que a gente já falou antes, né? Eu costumo dizer que, assim, é um recurso a gente dizer que não é que eu não quero, mas eu não posso. Exatamente. É assim, eu até quero, mas eu não posso. E porque a gente precisa ter esse limite, né? É o limite do público e privado. É o limite da relação, do quero, mas não posso. Porque, assim, começar já com essa blindagem, com essa proteção, é um compromisso institucional vinculado ao cumprimento da legislação ali vigente, que é o próprio regulamento interno e o próprio estatuto, no caso de uma associação. E muitas vezes as pessoas compram em condomínio, e isso é um erro muito comum. As pessoas compram no condomínio sem ler o regulamento previamente. Sim, um dos maiores. Não comprem um condomínio. Nunca, jamais. Não comprem antes de ler o regulamento. Leiam, peçam para o corretor de imóveis. Eu quero ter acesso, porque sempre tem. Leiam a convenção, o estatuto, leiam, porque assim, às vezes é o básico. A pessoa, por vezes, a pessoa tem 3 pets. E acontece, alguns condomínios é 2 pets por espécie, é 1 pet por espécie, né? Então, às vezes tu tem 3 pets, já começa por aí, tu já entra no litígio. Mas assim, tu que comprou ali sabendo, estava na legislação do local. Então, conheça a legislação do local que você está comprando, aportando e com qual intenção. É investimento? É moradia? Porque se for moradia, tem alguma regra que lhe incomoda? Porque lá não adianta entrar para brigar com o gestor, porque o papel dele vai ser cumprir o que está ali. Exatamente. E esse é o compromisso que ele tem com o coletivo. Então, assim, entra nessa esfera do passo certo de não abrir precedente, porque se tu abre precedente, de fato vira bagunça, né? E aí, assim, para que tem no papel? Não, tem no papel, foi criado por um motivo, existe um conceito. E uma das obrigações, né, e dos compromissos é proteger esse conceito. Como tu fala do The Garden, que tem esse conceito de garden, de jardim e tal. Tu imagina, se não fizer a manutenção do jardim, tu tá ferindo o conceito do negócio, né? Sim, então, tu não faz só para ficar bonito. Tu faz porque tu tem um compromisso com a marca do negócio. Com o conceito, com o que tu prometeu entregar. Então, assim, as pessoas têm que chegar ali, elas precisam ter a experiência que elas compraram, né? E claro que isso vai crescer cada vez mais. Então, eu acho que essa visão sobre condomínio é algo que precisa ser mais discutido, mais disseminado, porque em geral as pessoas vivem em condomínio e cada vez mais, mas elas não têm essa visão do funcionamento do condomínio, né? Isso não acontece. Mas se tu parar para pensar, há 10, 15 anos atrás, as pessoas perguntavam o que tu faz? Eu administro condomínios. Era mesmo. Administra condomínios, tem gente que faz isso. As pessoas não sabiam da existência dessa função. Né? Não, eu auxilio o síndico a administrar. Na época, quando eu era gerente de contas. Eu ouvia muito assim, o que tu trabalha? Eu trabalho com administração de condomínio. Nossa, deve ser horrível, né? Eu ouvi várias. Deve ser... Não, tu tem que ter muito amor para quem ama. Sim, eu a gente amo, que gosta muito do que faz, ok. Mas não é um trabalho para qualquer um. Tu tem que gostar muito de pessoas, de processos, né? Porque sem o processo nada funciona. E tu tem que gostar do caos, porque é um caos. É um caos diário, né? A gente não para um minuto. Aquele meme, né? Eu gosto do caos, é um pouco isso. É um pouco disso, Tem gente que não aguenta. Já cansei de ver assessor de condomínio chegar e não aguentar 30 dias. Sim.
Porque é o teu telefone tocando o tempo inteiro. Quando teu telefone toca, não é alguém pra te dizer que tu é lindo ou que pra te mandar um beijo, um abraço. É alguém pra te trazer uma demanda. Então, E se tu não normalmente se ligou é pra gosta, reclamar, né? ligou é pra reclamar. Então, eu sempre fui o cara que ia buscar a solução simples para aquele problema complexo, né? Sim. Trazendo aquela visão macro que a pessoa não tem naquele momento. Mas é uma coisa que, se tu não gostar, tu não consegue fazer. E vem de encontro com todo esse conhecimento que a gente traz de lá, né? Dos primórdios dos condomínios. É uma Agora, escola cada mesmo. vez Tu falou, é mais, verdade. os Condomínio é uma condomínios vão escola. crescendo. E a gente traz, né? Eu iniciei como office boy. De office boy, eu passei para o setor de cobrança e jurídico. Do jurídico, eu fui para auxiliar de condomínios. Na época era auxiliar de condomínios trainee, que a gente chamava. Depois passei para assessor de condomínios e aí foi mudando as nomenclaturas, né? O assessor de condomínio virou consultor, depois virou gerente de contas. Mas por que a gente tem que as pessoas também não entendem? Por que a gente tem tanto conhecimento de várias áreas? Porque o gestor de condomínios, na verdade, ele leva a demanda para os setores da imobiliária. Né? A tua imobiliária é a tua auxiliar na administração do condomínio. Ela auxilia o síndico a administrar o condomínio. E lá dentro dessa imobiliária vai ter o setor financeiro, a contabilidade, o jurídico, a cobrança, né? Então o gerente de contas ele vai passar lá para a cobrança uma demanda que o síndico pediu, essa demanda vai retornar para ele e ele vai informar o síndico, ele é quem dá a cara a tapa. Mas por ter passado por todos esses setores, que nem tu havia dito antes, a gente acaba absorvendo. Então a gente entende como funciona a legislação, né? Como se faz a cobrança, né? Como se faz para que ela seja efetiva, né? Que tem as mudanças aí no Código de Processo Civil, que alterou bastante essa questão. O que não adianta insistir porque não funciona. Não funciona, exatamente. Então, assim, tu sabe como o financeiro funciona, tu sabe como sei lá, a contabilidade, que também é uma E coisa isso bem traz uma crítica. segurança de êxito, de performance, que às vezes as pessoas pensam. Eu escuto assim, né? Mas por quê, né? Tipo, mas porque a gente sabe, porque tem domínio, e o domínio traz essa segurança, né? Então, assim, tem coisas que de fato a gente já avaliou, já testou de outras Sim, sim. formas, e que assim, tu sabe que não adianta, né? E tem coisas que sendo feito é aquela pelo condomínio, a cobrança, por exemplo. A cobrança terceira ela pode ser um recurso, mas dependendo de um período, ela também pode ser um recurso, a questão do vínculo de tu cobrar de forma orgânica. Então, tem coisas Sim. que dá para fazer híbrido, tem coisas que é melhor terceiro, tem coisas que é melhor orgânico. Mas aportar essa engrenagem para ela começar a rodar sozinha. E quando isso acontece, é quando começa o grande ganho de ter ainda menos interferência. Então, as coisas acontecem porque elas. Por quê, para quê e quando, né? Sim, sim. E traz uma possibilidade, um espaço de tu poder ainda fazer mais, porque quem está operando não está gerindo, então tu sai dessa operação e tu começa a ver assim melhorias, novos projetos, né? Vínculo de repente desse condomínio com a sua marca ou com a empreendedora ou com a própria comunidade, coisas que o condomínio pode fazer mais, porque isso fortalece as relações. Então tu começa a trabalhar dentro de uma estratégia. É claro que eu vejo assim, tem uma trilha de execução, eu acho que dentro de um primeiro ano tu tá imerso implementando essa estrutura, mas por tu ter começado já no passo certo, isso é certo que vai maturar e vai acontecer, e que logo ali tu vai colher esses resultados de um modelo que vai trazer toda essa performance e esse êxito, né? E Sim. vai te possibilitar fazer coisas melhores e maiores ainda. Coisas que se tu entra sem uma estratégia, sem um modelo, sem uma intenção, sem todo esse aporte que tu traz da tua bagagem, tudo isso é recurso que tu aplica. Porque se tu não tem essa bagagem contigo, tu vai ali no time, né? Tu vai no feeling ali, tu vai na execução. E vai acontecer, vai, O né? famoso apagando incêndio. A gente E vai assim, a apagando pessoa que incêndio. tem os motivos certos e ela ama o que faz e tal, vai dar certo, né? Mas ela vai ter que passar por essa trilha, ela vai ter que aprender na tentativa e erro, né? Então, eu acho que trazer esse gestor profissional, ele traz essa segurança e essa performance. Eu acho que é isso, né? Porque é o que dá é o pulo do gato, é o que dá. E assim, as pessoas querem também, investiu ali, tu comprou um terreno, tu construiu, né? Normalmente, para muitos, assim, é um sonho de vida, é algo que a Sim. pessoa deposita ali uma expectativa absurda. Então, assim, tem todo um compromisso de fazer isso dar certo, porque tem
por todas as pessoas envolvidas, né? Sim, tu faz um investimento grande, né, um alto investimento para morar num lugar e não te preocupar. Essa é a ideia, né? Quem compra um Usufruir. imóvel, né, um terreno, um lote, enfim, num condomínio de alto padrão, a ideia é tu morar ali e tu criar, tu estar na vivência que tu quer, né? Com os teus vizinhos ali que estão, né, na mesma Usufruindo, ideia, né? usufruindo daquilo dali. Então, quando tu não investe num profissional para fazer isso, tu tá dando um tiro no pé. Porque aquela estrutura toda que tu esperou muito tempo para funcionar, né, para tu usufruir, ela não vai ser tão satisfatória como tu imaginou, né? Porque tem isso que a gente falou, é erro e acerto. Então, por que já não contratar alguém que o acerto é muito mais próximo, né? Muito mais correto do que ficar nesse erro e acerto, erro e acerto, erro e acerto até a coisa degringolar, né? E tem muitos serviços, assim, hoje a gente já entende o que é melhor ter funcionário orgânico, o que é melhor ter funcionário terceirizado, né? Qual o momento de colocar um economato, por exemplo, que é o momento que a gente está lá no The Garden, né? Na instalação do pool bar, que a gente chama, porque é uma coisa que vai trazer valor para o clube, Conveniência, serviço. conveniência, mas assim, eu fui em vários condomínios, né? Conheci várias pessoas para entender mesmo como funciona esse mundo. Era uma coisa que eu não tinha muita experiência com relação ao economato. E se tu contrata uma empresa que não tem uma expertise em fazer esse tipo de serviço para esse tipo de público e já tem essa visão de organização, não dá certo. Que foi o que aconteceu na maioria desses condomínios. Eles contratavam pessoas que estavam iniciando ou tinha lá o seu negócio no bairro e Uhum. quer colocar um economato lá, começa lá E para é servir. completamente diferente. Um público Completamente fixo, né? diferente. Então, aí o que que acontecia? Perdia valor, porque as pessoas iam lá, consumiam, não era uma experiência boa, paravam de usar, cobravam aluguel, água, luz, internet, gás dessa empresa, ela não consegue ter lucro, porque o serviço não é bom, e aí tu perde valor, as pessoas deixam de ir lá. Uhum, Então, uhum. assim, quando a gente já tem esse conhecimento, a gente já sabe como vai acontecer, por isso eu fui em busca, né, para ver quem Já que sabe o início, o meio o e o início, o andamento. meio e o fim, Sim. né? Hoje a gente já, lá que é uma instalação, tudo eu trabalho em fases, né? Fase um, fase 2, fase 3. Fase inicial, que é tudo projeto, é tudo erro e acerto, entre aspas, né? Depois uma fase mais consolidada e depois a fase final, casas prontas, na sua grande maioria. Então tudo isso tu tem que ter essa visão. Se é uma pessoa que não tem experiência, uma vivência de condomínio, que já viveu dentro de um condomínio, tu não consegue ter essa experiência, né? Tu não consegue ter essa visão macro do Não, negócio. e eu que vejo, assim, e vi a trilha de alguns empreendimentos que não começaram do zero, né? Eu vejo o ganho que vai ter, porque essa trilha da taxa de ocupação, ela vai vir Uhum. naturalmente, isso é orgânico de mercado, né? Mas quando chegar no pico ali, que normalmente é de 50 para cima, que tu vai começar a demanda de uso, né, e de necessidade de usufruir isso ser maior, já vai estar isso muito consolidado, esse serviço vai estar rodando muito bem, ele vai estar Sim, muito estruturado. Então, assim, eles vão poder usufruir com valor muito maior, e isso certamente vai refletir diretamente também na valorização do próprio imóvel, né? sem Então, dúvida. Porque as pessoas vão é uma querer morar qualidade. lá. Elas Exato. querem morar lá, não é Elas só porque a casa é querem. E bonita, a mas tem garantia do estrutura. serviço e de entender que ali elas é bom e a gente tudo funciona e tu volta e tu quer pertencer ao que é bom. Então, e normalmente, assim, o condomínio ele ganha essa envergadura a partir dos 50% de taxa de ocupação. E o que acontece, né, comumente, é que a maioria dos condomínios começa a buscar recurso profissional a partir desse ponto. Sim, Então, se tu começa no início, quando chega nesse ponto, tu já tá com isso estruturado, nossa, o ganho é de poder desfrutar, de poder degustar do momento que vai ser ver acontecer e ver rodar. E isso vai acontecer no The Garden em Canoas, né? Porque vocês estão fazendo esse trabalho e esse trabalho vai modelar para o mercado. Eu tenho certeza que vai modelar para outros empreendimentos. E que o objetivo de multiplicar e de levar isso é para que modele, para que de fato desperte, inclusive de pessoas que compram que compram nos outros empreendimentos, porque o morador tem esse papel também de pleitear, de buscar, né, de sugerir e de querer isso para o seu empreendimento sim, sem também. dúvida. Eles têm que ir em busca disso, né? De ir em busca do trabalho que a gente presta hoje, né? Eu passei mais de 20 anos dentro de imobiliária, fazendo trabalho de gestão, né, de pessoas, enfim.
E hoje eu presto serviços para o The Garden porque chegou um momento que eu me toquei, não, espera aí. Por que eu dedico o meu dia a uma empresa e eu não tenho a minha? Né? Eu preciso ter uma empresa minha, porque o conhecimento, na verdade, eu estou vendendo o meu conhecimento para essas empresas. Mas eu sentia muita falta de ver as coisas acontecerem, porque eu fui lá e fiz, entende? Dentro de uma empresa, tu fica limitado muitas vezes, porque o teu trabalho, o objetivo dele, muitas vezes depende de várias outras pessoas, né? Então, hoje, além de trabalhar para o Garden e fazer toda essa administração, que eu amo, graças a Deus, eu também presto consultoria para outras imobiliárias por causa disso. Por também já ter passado dentro de vários setores e ver como funciona a logística deles. Né? Como que cada coisa funciona, cada setor funciona, o que dá certo, o que não dá, qual o sistema que funciona, qual o sistema que não funciona. Então, isso é uma coisa para os condôminos. E eles têm que ir na busca disso, né? Exigir de quem administra o seu condomínio, o seu clube, pessoas profissionais, tirar os moradores de dentro da administração, né? Fazer com que a coisa flua de forma profissional mesmo, sem interferência de um morador. Eu acho que é primordial para o condomínio de sucesso, assim. Então é isso, né, Thiago? Acho que a gente trouxe aí alguns pontos bem importantes de reflexão, de conhecimento, de tanto para todos os públicos, né? Para quem é gestor, para quem é morador, para quem é curioso desse mercado, ou é um mercado que está aí crescendo e que tem profissionais que pensam, né? Olha, eu já pensei, será que é para mim? Sim. Será que tem potencial de eu me desenvolver, de eu trabalhar nessa área? Então, a ideia é trazer essas informações do dia a dia, da realidade, para que desperte, né, em todos os públicos interessados, a vontade de buscar mais, de saber mais e de levar isso para os seus negócios, para o seu condomínio, para a sua vida, enfim. Então, aqui no início do vídeo a gente deixou as redes ali, né? Eu acho que se alguém tiver alguma dúvida a mais ou quiser seguir falando conosco sobre isso, né? O Thiago tem a empresa dele, eu tenho a minha, a gente trabalha com consultoria, com assessoria. Entre em contato, vai ser um prazer atender e acho que nunca esgota, porque é um assunto que a gente ficaria horas aqui falando, né? Muitas horas, com certeza. Que a gente ama o que faz, aí tem esse ponto também, é pano para manga. Sem dúvida, ficamos à disposição aí para quem precisar desse tipo de trabalho, né? A administração, como a gente já disse, é muito complexa, então procurem profissionais, é muito importante. Muito obrigada. Obrigada pela tua presença, pelo teu transbordo, pela troca. Tenho certeza que vai ser muito enriquecedor para muitas pessoas e esse é o nosso propósito, levar valor, levar informação, levar, né, todo o recurso de serviço nesse nosso mercado. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada, pessoal.